qualidade, falta nas escolas e praticamente triplicou o valor, porque antes de ser 22 era 8 reais. Era 8 milhões por ano. 8 milhões. E tinha merenda na escola. Não faltava carne, não faltava o arroz, não faltava o feijão. Tem que ser verificado. E hoje falta. Então é muito triste a gente perceber de que as nossas crianças não estão tendo nem o direito de se alimentar nas escolas. E a gente sabe que muitas famílias e que tem vários filhos, às vezes aquela é a principal refeição daquela criança. E isso está acontecendo hoje em São Gonçalo. Outro problema muito grave é que as escolas hoje não contam com profissionais de apoio. Então faltam inspetores de alunos, faltam serventes. Hoje a situação é tão difícil que diversos professores que eu conheço falam comigo: Marlos, eu não vou viver no meio da sujeira. Então eu pego a vassoura, eu mesmo limpo a minha sala, ajudo a limpar o corredor da minha escola, mas a função do professor não é essa. Não é essa, é sim de transmitir o conhecimento para os nossos alunos. E eles estão, inclusive, tendo que atuar, inclusive nessa questão. A questão salarial na Prefeitura de São Gonçalo também é uma situação realmente muito, muito ruim. Os profissionais de educação não têm bons salários. O início da carreira do magistério em São Gonçalo, um professor de educação fundamental ganha um salário mínimo. Um salário mínimo de remuneração. Sem condição nenhuma, né? Então a gente tem uma invasão grande de professores. Alguém que vai poder estar orientando de forma cultural um ser humano que está começando a sua vida para ser um profissional que vai ser ofício do mercado de trabalho com esse salário, sem condição nenhuma. Há alguma perspectiva de se fazer algum trabalho, alguma coisa, no sentido de que possa vir a melhorar essa condição salarial desse tipo de professor lá no sistema? Túlio, são vários pontos. A questão salarial, não vejo nenhuma solução no atual governo, não vejo nenhuma melhoria, inclusive, nas condições da educação pública em São Gonçalo com o atual prefeito. A gente tem um sistema ainda em São Gonçalo, na área da educação, perverso, que é o sistema de aprovação automática, onde hoje os nossos alunos entram no primeiro ano e chegam ao quinto ano sem repetir. Que beleza. Mas é uma... fica preparado esse aluno no final, o quinto ano, quando ele sai lá, ele está preparado culturalmente para poder encarar aí uma prova, um concurso, alguma coisa assim, do nível dele? Infelizmente, Túlio, a gente está formando uma geração de analfabetos funcionais, de crianças que chegam no quinto ano sem saber ler e escrever corretamente, sem saber fazer as 4 operações. Porque é isso que se exige do primeiro ciclo da educação básica, né? Do primeiro ao quinto ano, que você possa conseguir fazer as 4 operações, de você ler corretamente, de você conseguir interpretar um texto. E com esse modelo perverso, e lembrando que o atual prefeito é professor da rede pública da cidade. Entende bem disso, entende, conhece bem do assunto, né? Conhece. E deveria, pelo menos assim, de certa forma, a educação funcionar melhor dentro da cidade, né? Dentro do município. É o pior cenário da educação municipal em toda a sua história, a gestão do atual prefeito, que é professor. Então, ele fechou os olhos para a sua classe, fechou os olhos para a sua própria origem e abandonou completamente a rede municipal de ensino. Então, a perspectiva de melhora é só realmente para o futuro, com a mudança desse gestor, com a mudança do atual prefeito, para que a gente possa começar a avançar e melhorar a educação pública em São Gonçalo. Com certeza. Eu vou me preocupar um pouco agora, e a gente está falando um pouco sobre essa questão que passou. Foi uma situação que se passou agora recentemente com São Gonçalo. Mas antes eu vou chamar o Walter Figueiredo aqui para dar uma boa tarde para o nosso público. Ele está aqui, podemos perder essa oportunidade. O Walter também, que é um cidadão muito preocupado com a questão política, com a questão administrativa, com o caminhar das cidades, né, relacionado com o nosso estado do Rio de Janeiro. E eu queria ter esse boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Getúlio. É um prazer estar aqui acompanhando o Marlos, fazendo parte desse seu programa de extrema audiência, né? Obrigado, palavra obrigado. Em todos os cantos. Um programa que cada vez vem aumentando mais de audiência, atingindo o objetivo, né? Isso aí. Aí eu queria, de repente, aproveitando que você deu boa tarde, dar uma boa tarde também à nossa assessora de comunicação que está aqui, a Débora, né?
vai dar uma boa tarde pra gente também. Ela está ali fotografando, filmando, fazendo os vídeos. Boa tarde, Débora, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Uma alegria ter você aqui, tá, Débora? Muito bom, muito obrigado pela sua presença. E Marlon, então, eu falava sobre o segundo assunto aqui, que é uma preocupação muito grande. Isso aconteceu agora recente em São Gonçalo, tivemos uma catástrofe em São Gonçalo, eu acredito que seja ligado ao saneamento básico, né? Eu queria saber, assim, o que você pensa, o que pode ser feito, o que pode ser colocado para minimizar. Hoje está falando de um vento de 80 quilômetros, está falando de uma chuva que vem por aí para poder mudar esse calor que está, que vai entrar uma frente fria. Eu já estou preocupado com os meus amigos, meus parentes que moram em São Gonçalo. Então eu queria que você desse para a gente um parecer do que pode ser feito, o porquê que isso aconteceu com São Gonçalo, ou o que aconteceu com São Gonçalo foi a mesma onda que aconteceu lá na Niemeyer, que arrancou lá a passarela lá. Então, eu queria que você respondesse isso para mim, mas eu vou pedir antes a você um minutinho para a gente aí, aqui, nossos apoiadores, né, do nosso programa. Eu já volto, tem um segundinho, ele já responde para você aí. Segura aí. Tá no segundo mandato e está aqui batendo um papo com a gente, falando um pouco de São Gonçalo, né, que é o nosso foco hoje. Essa belíssima cidade, aprazível, maravilhosa, uma população que sofre, mas que luta muito, é guerreira e quer um momento melhor para São Gonçalo. E é isso que a gente está buscando aqui também, conversando com o Marlos. Então, Marlos, falamos da chuva que aconteceu, falam que São Gonçalo hoje tem 15 rios. Podemos, dá para assim, nomear esses rios? Eu sei que eu conheço o primeiro, que é a divisa de Niterói com São Gonçalo, que é o Rio Bomba, famoso ali, e bastante sacrificado, que quando a gente passa ali perto daquele mercadão, que olha, ali dentro tem geladeira, tem fogão, tem cama, tem algumas coisas para que a prefeitura vem, recolhe, mas a população também não colabora. Eu tenho falado muito isso aqui, a população também tem uma parcela de culpa muito grande. Mas o que aconteceu e o que pode ser feito com essa situação do saneamento básico voltado aí para a nossa cidade de São Gonçalo? O que você pensa em relação a isso? Essa enchente que aconteceu em São Gonçalo há algumas semanas é uma crônica de uma história anunciada. Todo ano, praticamente, acontece cheias dos rios na época do verão, na época de março. Março, né? Com as águas de março fechando o verão, né? Exatamente, até mesmo a Bossa Nova já dizia essa questão, né? Tom Jobim já cantava isso, né? Das águas de março, e parece que em São Gonçalo a prefeitura se esqueceu até da letra da música, de que em março as águas vão vir, elas vão fechar o verão, com certeza. E só que não é a poesia da chuva caindo na orla do Rio de Janeiro ou da orla da cidade de Niterói. Verdade. Infelizmente, a chuva caindo nos rios, nos canais, claro, do município mais populoso da região metropolitana depois da capital, onde não há nenhum trabalho, infelizmente, preventivo, no sentido de se ter um trabalho de desassoreamento nesses rios, eu já acho um luxo São Gonçalo e Niterói ser cortado aí pelo Oceano Atlântico, que é o que vai correr do município, vai para o oceano. E termos 15 rios dentro da cidade, quer dizer, isso aí a natureza já deu a possibilidade de não termos problemas dentro da cidade. Mas faltou isso que você está colocando para a gente com muita propriedade aí. Não tem planejamento. Eu cansei de diversas vezes na Câmara Municipal denunciar esse problema. O ouvinte que tiver curiosidade pode acessar pela internet o site da TV Câmara de São Gonçalo, tem lá os vídeos das sessões, e se o ouvinte verificar em fevereiro, eu estou alertando a prefeitura, não foi feita nenhuma limpeza de rios. Se for visto no ano passado, em dezembro, olha, o verão, as águas de março, olha, temos que ter um trabalho preventivo. Nada foi feito, a gente oficiou a prefeitura, oficiamos ao INEA, que também tem responsabilidade pela limpeza dos rios, lagoas e canais do Estado, é um órgão do Estado e tem que fazer isso. Também não foi feito nenhum trabalho preventivo. Os rios principais de São Gonçalo, que é o Rio Alcântara e o Rio Emboaçu, transbordaram. O Alcântara, inclusive, eu achei uma situação bastante possível, porque o Rio Alcântara ele tem uma profundidade, tem uma largura, né? Pelo menos ali, próximo ao trecho do centro de Alcântara, sim. Não sei se fora do centro de Alcântara eu não acompanho o leito dele para chegar ao oceano, nem para trás. Mas pelo centro de Alcântara a gente tem uma noção que ele é um rio que comporta uma quantidade grande, um volume grande no caso da água que confia das partes mais altas da cidade e da grande chuva, né? E ele não suportou jogando água dentro do centro de Alcântara.
em vários lugares ali, né? Porque o Rio, infelizmente, houve a ocupação irregular das faixas marginais do Rio. As margens dos rios de São Gonçalo foram ocupadas irregularmente, não é diferente com o Rio Alcântara. Então o Rio Alcântara, no bairro do Jardim República... Existe uma lei hoje dentro do município de São Gonçalo que proíbe que se construa na margem do rio certa distância. Eu não sei qual seria a distância. Existe uma lei nacional que proíbe a ocupação da margem do rio. Então essa lei tem que ser respeitada. A nível do município também ela se aplica se aplica e você não pode cumprida, compete ao município não permitir que as construções irregulares aconteçam. A fiscalização de obras é do município, mas isso não aconteceu ao longo de décadas. Então foi feita a ocupação irregular. Então, em muitos trechos você tem dificuldade, inclusive, de que máquinas possam se aproximar para fazer a limpeza do rio, mas em muitos outros trechos, como por exemplo no centro de Alcântara, há possibilidade de ser feita uma limpeza e não foi feito. Então agora, nesse momento, tem máquina trabalhando no centro do bairro de Alcântara, na margem do rio. Mas por que está trabalhando agora? Desobstruindo. Mas depois da enchente, depois que a gente reclamou, depois que eu tive uma iniciativa... A casa arrombada, morreu um senhor lá, né, na cidade. Morreu um senhor no bairro do Sacramento. A gente denunciou o Ministério Público, representamos ao Ministério Público sobre a questão da falta de cuidado da prefeitura, da falta de responsabilidade do Estado em fazer a limpeza do Rio Alcântara. E aí depois da enchente, depois da questão da atuação do Ministério Público em relação à iniciativa inclusive nossa, aí o Estado envia as máquinas para São Gonçalo. Isso tudo é uma vergonha, falta de compromisso, uma falta de compromisso com a população, e que a gente precisa muito de um governo em São Gonçalo que assuma a sua responsabilidade. Um governo em São Gonçalo, de um futuro prefeito, que possa dizer que os problemas da cidade têm que ser resolvidos, e um problema como esse, que é a questão da limpeza dos rios e a drenagem dos rios, da dragagem dos rios, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Eu não sei, assim, dentro da minha, não sou engenheiro, né, dentro da minha humildade no sentido do conhecimento das obras, eu achava assim que deveria realmente haver, pelo menos ao momento que se fez a BR-101, aquela parte toda ali era uma parte virgem, né? Que quase não tinha nada construído ali, uma quantidade de construções muito pouca. Eu acho que a época da BR-102 já deveria ter sido feito um planejamento. O Rio Tietê, em São Paulo, parece na lateral do rio, do leito do rio, tem caixas, onde a água que vem do município joga ali dentro daquela caixa para chegar no rio. Então toda a impureza que fica naquela caixa, os caminhões retiram ali. Então eu achava que ao final do leito do rio, antes de chegar ao oceano, deveria ter essas caixas grandes, onde jogaria o lixo, ele depositaria, subiria a água e chegaria ao oceano. E a prefeitura teria como chegar ali de forma a deixar aquela área, pelo menos, desobstruída, para poder recolher o material e não deixar que chegasse ao oceano, e que também não houvesse, pelo menos no leito, né, de dentro da cidade até o chegar do oceano, se mantivesse uma distância de construções para poder fazer com que a água chegasse ao oceano sem impureza, sem sujeira, sem detrito, né, sem acúmulo, e que pudesse realmente não acontecer essa questão das enchentes que vão acontecer ainda. Eu acredito, se houver uma chuva forte como aquela, acho que a gente ainda não escapa de uma enchente, né? Infelizmente, se acontecer uma chuva mais forte, vai acontecer enchente. Agora, a Prefeitura de São Gonçalo, Túlio, não limpa nem bueiro no centro comercial principal do município, que é Alcântara. É muito triste isso, é muito Hoje, triste, né? a rua Yolanda Sá de Buzai, que é aquela rua do calçadão de Alcântara, ela enche, nunca encheu, agora está enchendo. Por quê? Porque os bueiros não são limpos, a prefeitura não tem capacidade de limpar o bueiro. Então a água da chuva, de uma chuva mais forte, entra na loja do pequeno comerciante do bairro de Alcântara, porque a prefeitura não limpa o bueiro. Então quando vem a chuva, o comerciante, os funcionários ficam desesperados, tentando limpar com as próprias mãos os bueiros, para que a água não entre em sua loja. Isso não pode acontecer num município do tamanho como São Gonçalo. É muito grande São Gonçalo, e passa por essa problemática aí, que é uma questão muito séria, e tem que ser muito discutida, tem que ser muito levada à discussão na Câmara, né? Principalmente você procurando o Marlos lá, você vai ter suporte com certeza, porque eu tenho visto aqui, até pela fala dele aqui, que está levando ao prefeito de São Gonçalo, e a conhecimento da população, essa dificuldade, porque a cidade passa,
E quanto mais você puder reclamar, quanto mais você, cidadão, você morador de São Gonçalo, colocar o problema pelo qual São Gonçalo passa para as autoridades competentes, com certeza vai buscar uma forma de fazer com que a prefeitura tome as devidas providências para que possa ser feito esse trabalho que é preciso que seja feito na cidade de São Gonçalo. Não é isso, Marlos? Então, essa parte do saneamento básico em si, dentro de todo o município, você tem uma ideia bem assentada, bem concreta daquilo que pode ser feito, daquilo que tem que ser cobrado e daquilo que pode ser realizado. Tem mais alguma coisa que você acha assim que tem? Acho essa questão do saneamento ainda, Túlio, porque nós temos um problema gravíssimo, que é o problema da falta de coleta e tratamento do esgoto. Isso. São Gonçalo não tem empresa de coleta do município, ela é terceirizada. Como é que é isso? A coleta tem de uma lixo é briga em terceirizada. São Gonçalo de muitos anos do problema da coleta do lixo. Tem uma época que São Gonçalo fica jogado a Deus dará lá, porque a coleta não acontece, a empresa, sei lá, não está funcionando. O que pode ser feito para que se resolva esse problema definitivamente da questão da coleta do lixo em São Gonçalo? Olha, hoje, esse ano, a Igreja Católica nos traz como tema da campanha da fraternidade a questão do saneamento, né? Casa comum, nossa responsabilidade. Isso. Então, o município é a nossa casa. É a nossa casa mais próxima, além da casa física que nós vivemos, que, graças a Deus nós aqui do estúdio temos essa oportunidade de termos um teto, que muitos irmãos e irmãs ainda não têm nem teto, muitas vezes, mas a nossa casa, além da nossa casa física, é o nosso espaço comum, o espaço público. Então nós temos que ter responsabilidade em relação à nossa cidade. Em São Gonçalo nós temos deficiência também muito grande em relação à coleta de lixo. Vários bairros da cidade têm uma coleta deficiente, ou insuficiente, ou mesmo inexistente. Isso em São Gonçalo. Então você passa por Guaxindiba, você vê toneladas de lixo sendo queimadas todos os dias, você saindo da BR, entrando no bairro do Guaxindiba. Todo dia você passa lá e tem isso. Claro. Bairros maiores, como o bairro da Trindade, na Praça da Trindade, com falhas da coleta, e que acontecem praticamente toda semana, o lixo é queimado na praça. Questão do esgoto, os rios de São Gonçalo são, me desculpe a expressão, que é uma expressão forte, mas se transformaram numa latrina da cidade, porque você não tem estação de tratamento de esgoto que funcione. A estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo, que fica ali ao lado do piscinão, aquela estação tudo não funciona. Eu fui lá fiscalizar. É uma pena, né? A gente abriu uma CPI para apurar por que a SEDAI não trata o esgoto do Gonçalense. Eu estive lá. Aquela estação não trata o esgoto. O esgoto chega lá, eles separam apenas a areia e o lixo que vem junto com a água, e aquela água suja é devolvida para a Baía de Guanabara. E aí você estava falando da questão da Baía de Guanabara, dos rios. Os rios todos de São Gonçalo vão desaguar na Baía de Guanabara. Eles têm sua foz na Baía de Guanabara. Começou a fazer algum tempo atrás uma estação de tratamento, né, para melhorar a questão da Baía de Guanabara em São Gonçalo. Isso parou, a obra conseguiu concluir ou não aconteceu? Túlio, a estação lá de São Gonçalo está concluída, só que o esgoto não chega até lá. O pouco esgoto que chega não é tratado. Então os tanques de decantação estão lá abandonados. Então a obra está abandonada. É uma vergonha. A SEDAI arrecada o recurso milionário que foi feito ali. Milionário, já foi inaugurado e reinaugurado diversas vezes por vários governadores, vários deputados estaduais, e a estação não funciona. Uma outra promessa do governo do estado, da SEDAI para São Gonçalo, era a estação de esgoto do Alcântara, a ET Alcântara, que era para estar pronta em 2012. A obra começou agora, esse ano. Está na terraplanagem. Nossa, mano. Toda a região de Alcântara, Túlio, não tem uma gota de esgoto tratado. É uma pena, né? Então, esgoto é doença. Se você não trata o esgoto, com certeza. A consequência disso é a geração de doença. Túlio, São Gonçalo, infelizmente, hoje é campeã, cidade campeã em hanseníase e tuberculose. Uma tristeza. O Oswaldo Cruz, quando chegou e verificou, e o próprio Napoleão Bonaparte, lá, quando ele assumiu a França, a primeira coisa que ele fez foi fazer esgoto. Tem que fazer. Tratamento para evitar diversas doenças
que são provenientes do lixo e da sujeira. Eu tenho dito muito lá em São Gonçalo, nós temos que resolver os problemas que a cidade ainda tem lá do século XIX. Você está lembrando de rede de coleta de esgoto na Europa? No século XIX já estava resolvido. Já estava resolvido. A gente tem que resolver hoje no século XX, XXI. Eu sou um cara do século XX, então às vezes eu fico lembrando século XX, não, mas nós somos do século XX. Mas os problemas hoje do século XXI em São Gonçalo não são do século XXI. Não são. Ainda são do século XIX. Com certeza. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, segundinho, para bater um papo com o Marlos, vereador de São Gonçalo, e a gente fala bastante hoje aqui sobre as necessidades que São Gonçalo tem, de ser alguém que se preocupe realmente em fazer um governo para essa população sofrida de São Gonçalo. Eu vou passar para vocês aqui agora, no intervalozinho, como a gente faz todo dia, a liturgia diária. São as leituras bíblicas praticadas em todo o globo terrestre no dia de hoje, em todas as igrejas católicas. Nós estamos na quinta semana da Páscoa, a primeira leitura está no Atos dos Apóstolos, para você anotar direitinho, capítulo 15, versículo de 1 a 6. O Salmo é o Salmo 121, a resposta: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Evangelho de hoje, João 15, de 1 a 8. Santa, que intercede por nós lá nesse dia de hoje, lá no céu, Santa Zita, né, padroeira das empregadas do lar, das empregadas domésticas. Né? Como simples empregada, sem estudo e cultura, Zita consagrou-se inteiramente ao Senhor, sem deixar sua vida simples. Ela nasceu em Lucca, na Itália, em 1218. Que Santa Zita interceda por nós lá no céu nesse dia de hoje. Agradecer ao meu amigo Joelson, da Safira Serviços Funerários, lá no Barreto, 37036890, na rua General Castrioto 344, lá no Barreto. Joelson, um grande abraço e sempre colaborando com a gente. Eu vou rapidamente aqui na capa do Jornal Fluminense e passo para vocês as matérias de capa que estão aqui no Jornal Fluminense, para você correr nas bancas e não deixar de comprar o jornal O Fluminense. Foto belíssima, como sempre falo. Está aqui quem fotografou, quem mandou é o Marcelo Feitosa, que mandou a foto. Está na capa, você quando pegar vai ver aí. Saneamento para a gente completar, alguma coisa para a gente estar completando? Acho que saneamento, temos ainda um problema ainda muito grave da distribuição da água em São Gonçalo. Da distribuição da água, né? A gente não consegue em São Gonçalo atender nem 70% dos domicílios com água encanada, com rede de distribuição de água encanada. Isso, claro. Isso é também uma questão extremamente grave, que também gera também uma série de doenças, porque muitos bairros de São Gonçalo ainda as pessoas precisam ter água de poço. Muitas vezes essa água tem contaminação no lençol freático e aí você tem problema. Até o Walter está aqui, a gente está comentando alguma coisa. Falamos, a vala negra, ela vai, que existe ainda, a gente sabe que ainda existe, infelizmente, em São Gonçalo, né, o esgoto, como você falou, ainda não chegou ali na estação de tratamento, e temos vários bairros que não tem ainda o seu esgoto ainda pronto, né? Então a vala negra ainda existe. Essa vala negra vai atingir o lençol freático. Essa né? vala negra pode atingir o lençol freático contaminando os poços que são abertos. Com certeza. Essa vala negra vai ficar aberta na rua, causando doenças, causando inclusive a proliferação dos mosquitos. A gente tem o problema gravíssimo do Aedes aegypti. E aí não é verdade que o mosquito só se reproduz em água limpa, não. Ele também se reproduz em água suja. Uma coisa assim, boa que você trouxe de informação, porque na realidade a maioria das pessoas não se preocupa com a água suja, não, porque aí o mosquito até conserva ela, porque acha que o mosquito ali não vai proliferar, né? Vai contaminar também os rios, essa vala vai ser direcionada para algum rio. Então existe a vala negra porque não existe uma rede de coleta de esgoto. Isso, claro, com certeza. Que possa levar esse esgoto até uma estação de tratamento, para que esse esgoto possa ser tratado e devolvido à natureza, né, com uma água que possa ser razoavelmente, não uma água potável, mas uma água limpa que não vai contaminar a Baía de Guanabara, porque todos os rios de São Gonçalo vão despejar, desaguar, tem sua foz na Baía de Guanabara. E aí o resultado vai ser a Olimpíada desse ano, que vai ser uma Olimpíada onde a Baía de Guanabara, as competições de iatismo, as regatas, infelizmente, vão ter problema, os competidores, porque a água está contaminada. Eu já vi hoje um comentário que parece que o Rio de Janeiro já tem aí a medalha de ouro. São 11 pessoas mortas só desde quando começou a preparação para as Olimpíadas. Mortos em canteiros de obra, esse caso agora da Niemeyer. Então tem uma medalha de ouro de 11, infelizmente, é um assunto que a gente tem que trazer ao ar, mas é o que está acontecendo. Né? E lá, a Olimpíada de Londres, 0, morreu ninguém. Em toda a preparação, durante as Olimpíadas, na finalização. E aqui no Rio de Janeiro do Brasil, infelizmente, que a gente precisa vender esse Rio de Janeiro turístico para o mundo, temos essa péssima notícia que nós somos medalha de ouro em
falecimentos, tem mortes em canteiros de obras dentro da preparação das Olimpíadas, infelizmente. Quero mandar um abraço para minha amiga Graça, também lá para a Edília, né? E também para a Fátima, lá na Farmácia Nova Galvão. É o projeto Farmácia na sua casa. Você liga 2620-0035, 2717-6996, a farmácia vai à sua casa. Você pedindo o troco para quanto você quer, se é para 20, se é para 50, o menino da bicicleta chega e você não precisa de sair de casa, tá bom? 12 horas e 56 minutos. É o show do Túlio Carvalho para você, se você mora em São Gonçalo, se você quiser ligar. O telefone está aberto, né? 2125-3090, você pode participar fazendo pergunta. Tem gente, não? Quando tiver, você passa pra gente. O Gabriel Gontijo quer fazer uma pergunta para você, Marlos. Pois não. Gabriel, diga lá, Gabriel. Se eu não estiver enganado... Tá sem microfone aí, vamos lá. Agora. Alô, agora isso. Foi. Se eu não estiver enganado, o município de São Gonçalo ou é o segundo ou é o terceiro que mais arrecadação tem de imposto em todo o estado. Se perde para a capital e se for terceiro para um outro município que agora me foge a memória. Não seria o caso de fazer uma auditoria das contas públicas para saber o que está sendo feito com o dinheiro do município? Olha, Gabriel, essa questão de auditoria é uma questão que a gente conhece um pouquinho. Eu sou servidor de carreira do Tribunal de Contas do Estado, sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, além de ter formação jurídica, eu sou advogado. São Gonçalo, na verdade, tem uma das piores arrecadações do Estado. Nosso orçamento, que é um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões previsto para esse ano. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento daqui de Niterói, é de quase 3 bilhões de reais. O orçamento de Niterói é 2 vezes maior, 2 vezes e meia maior do que o de São Gonçalo. A arrecadação própria de São Gonçalo em impostos não chega, desse orçamento de 1 bilhão e 200, não chega a 300 milhões. Ou seja, a gente não consegue arrecadar de receita própria, que são os impostos predial territorial urbano, o IPTU, o ISSS, ITBI, taxa de lixo, taxa de iluminação pública. O bolo, o somatório disso tudo, não chega a 250 milhões de reais. Então, na verdade, São Gonçalo tem uma das piores arrecadações próprias do Estado. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário? Lógico que você tem a aplicação... Desculpe interromper. Pois não. Mas esse restante completa 1 bilhão no caso dos royalties do petróleo? Não, transferências constitucionais. Sim. O governo federal e o governo do estado fazem transferências para os municípios. Há também o repasse de parte de impostos estaduais. Por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Isso é um imposto do estado. E onde aquela mercadoria, por exemplo, é adquirida, cabe ao município também um percentual dessa receita, mas isso é posteriormente repassado do Estado para o município. O imposto do automóvel, que é o IPVA, metade desse imposto fica com o Estado, metade do imposto vai para o município onde o carro é emplacado. Mas são transferências que posteriormente são feitas pelo governo do Estado. E há também os impostos federais, onde segue a mesma lógica, além das transferências que são obrigatórias, como por exemplo do Fundeb, da questão do SUS, da saúde. Claro. Então é esse bolo de transferências que faz o orçamento de 1 bilhão e 200. Agora, as receitas de São Gonçalo próprias não chegam a 250 milhões de reais. Então é uma receita pequena. Então o que falta lá? Lógico, Gabriel, que a aplicação indevida de recursos públicos. Eu listei aqui um problema. A merenda escolar custava 8 milhões em 2012, passou a custar 22 em 2013. E aí cabe, e aí a gente, no mandato de vereador, a gente faz as denúncias aos órgãos que competem, como por exemplo o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, para que isso possa ser apurado. Mas, infelizmente, o sistema de fiscalização e acompanhamento da receita no Brasil, ele é muito lento e geralmente ele é feito sempre após o gasto ter sido feito. Então a fiscalização que o Tribunal de Contas exerce é depois do gasto ter sido feito, para poder verificar a responsabilidade. Aí muitas vezes o governante ele é punido depois que acaba o mandato. Infelizmente isso acontece. Então hoje em São Gonçalo, eu não tenho dúvida, falta gestão. Falta um governo que aplique corretamente esse orçamento, que não é dos maiores do estado do Rio de Janeiro, está longe disso, mas que aplique da maneira que deveria ser aplicado. Quer dizer, se você tem pouco dinheiro, a gente tem que priorizar aonde a população... É como você falou, né, a casa? A gente olha para a casa da gente, faz o orçamento e assim tem que ser feito da mesma forma para a cidade, né? Isso, são 13 horas em pontinho. Nós vamos aos aniversariantes do dia aqui, para dar tempo da gente para abraçar os aniversariantes do dia. Vamos cantar parabéns para essa turma aí. Alô? De repente sair. Pode ligar de novo e dá tempo da gente conversar com você. São 13 horas, 1 minutinho. Nós vamos aos nossos apoiadores e eu volto rapidinho aí, tá bom? Todo esse bate-papo que a gente teve aqui, falamos de educação, falamos de saneamento básico. Vamos fechar com a saúde aqui.
o que é que a saúde pode e o que é que a saúde tem e aonde está a grande problemática de São Gonçalo na saúde para a gente fechar, porque eu sei que o saneamento básico acaba voltando, levando a gente à saúde, né? Como é que estão os hospitais, as clínicas, postos de saúde em São Gonçalo hoje? Há uma dificuldade muito grande ou há uma facilidade maior do que ele está com a educação e o saneamento básico? Não, a área de saúde do município também não vai bem. Nós temos apenas um único pronto-socorro, que nós temos atendimento médico de emergência e urgência de 24 horas, que é o pronto-socorro central em claro. São Gonçalo. Com certeza. O pronto-socorro de Alcântara hoje está sendo subutilizado. Se uma pessoa sofreu um acidente, quebrar um braço, não pode ser levada para Alcântara porque não tem ortopedista, não tem raio-x. No pronto-socorro de Alcântara, Caramba. que seria a segunda unidade de emergência e urgência do município de São Gonçalo. Então, um município de mais de 1 milhão de habitantes tem apenas um único pronto-socorro para poder atender todo o seu território. 2 UPAs fechadas, construídas e há 1 ano fechadas. Uma no bairro de Nova Cidade, outra no bairro do Pachecos. A rede de atenção básica, que são os postos de saúde nos bairros, falta vacina, falta medicamento e não tem médico. Então, é um problema gravíssimo de falta de gestão, de falta de comando, de falta de autoridade na prefeitura e que acaba também acontecendo na área da saúde. É uma pena, muito bem. Marlon, muito obrigado. Sua presença, 3 horas e 5 minutinhos. Infelizmente não temos mais tempo. Vou te convidar para você voltar num outro programa para a gente continuar esse bate-papo aí gostoso. Tá bom? Falar de São Gonçalo, falar de Niterói, falar do problema do povo é sempre um dever nosso. E uma alegria receber alguém que a gente sempre está muito preocupado nessa questão aí. Tá bom, meu irmão? Deixa aí uma consideração aí para o povo de São Gonçalo e de Niterói também aí. Túlio, eu quero te agradecer aqui por essa oportunidade de a gente estar aqui no seu programa, aqui na Rádio Fluminense 540M. Agradecer também ao Valtinho, nosso amigo aqui que nos acompanhou, a Débora, enfim, toda a tua equipe aqui da rádio aqui que nos acolheu tão bem. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a vida da tua equipe e de todos aqui da rádio, e que a gente possa ter um município de São Gonçalo muito melhor. Enfim, quando a gente vem aqui em Niterói, a gente fica feliz vendo as coisas aqui funcionando melhor em Niterói. A gente espera que em São Gonçalo, no futuro bem próximo, a gente possa também viver essa realidade de uma cidade que possa avançar e que possa ser mais humana, mais fraterna para todos os seus habitantes. Então, um grande abraço, todos os ouvintes, fiquem com Deus. Obrigado, Marlon. Bem, gente, bom